Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade, né, ao nosso estudo falando sobre Umbanda. Hoje eu trago para vocês atrasadamente, peço desculpas porque muitos estavam aguardando desde o dia de Ogum esse vídeo. Só que eu acabei ficando sem tempo, meus irmãos, e depois teve outros que eu fui colocando no canal, porque confesso que tinha até esquecido. Mas uma seguidora da casa de oração me cobrou, me perguntou sobre o vídeo, que é a nossa irmã Ivonete. Então, tá aí, vou fazer agora o vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre o significado dos elementos da feijoada para Ogum. É um vídeo pequeno, né? Na tradição da religião de Umbanda, né? Não vou falar do Candomblé, tá, gente? Mas o Candomblé também tem aí o seu fundamento da feijoada de Ogum, tá? Vou falar dentro da base do que a gente segue aqui, tá bom? Então, assim, na tradição da religião de Umbanda, a feijoada de Ogum ou feijão preto preparado para ele, não é apenas um alimento não, tá gente? Mas um conjunto de símbolos que evocam a força, a proteção e a abertura de caminhos dentro dessa energia de ordem que é Pai Ogum na nossa amada mãe Umbanda, né? O pai da lei. Então vamos falar dos elementos desse fundamento, tá? Quais são eles? O primeiro e o mais importante é o feijão, né? A gente feijoada sem feijão não dá, né? O feijão preto, tá? Como base aí. O feijão, ele representa a sustentação e a terra, né? Ele tem muito ferro, né? E por conter muito ferro é que tem essa força de Ogum. Ah, Paula, o feijão vermelho também tem a força de Ogum? Também tem, né? Mas tem um outro fundamento, o feijão vermelho para Ogum, né? O feijão preto para Ogum, então, ele simboliza, né, a base, né, o grão resistente, né, a base sólida necessária para qualquer conquista. Em muitos ritos, né, o feijão preto é associado à energia de proteção para, né, proteger contra a negatividade. Então ele tem um fundamento diferente do vermelho, tá? E aqui na feijoada a gente está falando do preto. Outra vez eu falo um pouco do vermelho, se vocês quiserem. Aí a gente faz a diferença de feijão, né, dos grãos aí para algum, tá? Aí vocês deixam aí no comentário se quiserem esse vídeo, tá bom? Então, por ser um grão resistente, simboliza a base, né, que é sólida, que é necessária para a conquista, para qualquer conquista. E é associada à energia de proteção contra a negatividade, servindo como um combustível para o guerreiro. Então, ele emana energia. E guias espirituais que trabalham com a força de Ogum conseguem receber essa essência para realizar trabalhos amando da energia do orixá maior Ogum, tá? Então é um combustível para o guerreiro, né, para aquele que vai proteger, vai lutar para proteger aquele encarnado ali, tá bom? Agora vamos falar do segundo ponto, que é a carne de porco. Ah, Paula, mas na Umbanda não faz sacrifício animal. E você está falando que coloca carne na feijoada para Ogum, para oferecer para ele. Então vocês fazem sacrifício animal? Como que é isso? Não, peraí, Paula. Então, gente, em nenhum momento eu estou falando que na vertente de Umbanda que eu sigo faz sacrifício animal, né? Nós não fazemos sacrifício animal dentro de casa para fazer um alimento. Existem pessoas que fazem, né, que moram na roça e tal, né, que matam, né, a galinha, o porco, o boi, tá, tudo bem. Mas nós, dentro da Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, não realizamos sacrifício animal, tá? Somos uma Umbanda raiz que estuda a Umbanda sagrada trazida por Rubens Saracen, tá? Mas a gente pode ir no açougue e comprar carne. Ué, a gente não fez o alimento, não fez
não fez o sacrifício daquele animal, né? Mas a gente pode ir no açougue e comprar a carne, né? Assim como a gente compra os legumes, como compra o feijão, tá? É um elemento. Então vamos entender o que significa a carne de porco, que não necessariamente é feita com sacrifício. No candomblé fazem o sacrifício, na Umbanda não faz o sacrifício e raramente utiliza o elemento da carne. É muito raro, em situações que são necessárias ou específicas ou dependendo da ritualística. No caso da feijoada de Ogum, se utiliza, por quê? Ogum é um orixá que aprecia a carne suína, né? Isso dentro do ritual, da ritualística, não é para comer, tá, gente? Não é para comer. O porco, por ser um animal que fuça para frente, né? Ele fica cheirando, fuçando para frente, ele simboliza a prosperidade e o avanço, entenderam? Então, por essa ritualística, né, para representar essa parte, é que se usa a carne de porco. E quais são as partes específicas para serem usadas na feijoada para Ogum? A parte específica é pé e orelhas, tá? Pé e orelhas, porque representam a capacidade de caminhar com firmeza e agilidade para ouvir e agir prontamente diante de qualquer perigo, tá? Então é justamente por isso, não vai usar as outras coisas, é só o pé e a orelha, tá? Por essa capacidade de caminhar com firmeza e agilidade, né? Pronto para enfrentar os perigos. E por quê? A orelha do porco, o porco está sempre muito ligado, ele não só fuça e olha, ele está sempre ligado ali, escutando todos os barulhos, tá? Então, é mais por isso, tá bom? E principalmente porque quando se faz uma feijoada para algum, né, você faz a feijoada, né? Você retira uma quantidade, coloca num alguidar de barro, tem que ser de barro, porque representa o corpo, né? O corpo de alguém, né? Porque, como diz a lenda, viemos do barro de Nanã, né? Então, depois pega aquilo tudo, aquela feijoada preparada, grande, né, no caldeirão grande, na panela grande, você coloca ela em cima de uma esteira, né, firma velas em volta, risca um ponto riscado de Ogum. Isso eu estou falando para dentro de um terreiro, tá, gente? Né? Estou falando de uma ritualística, estou falando da base, né, de algumas formas de firmar para um terreiro. Lógico que para você, você faz a feijoada e você serve um tanto num alguidazinho para Ogum, coloca numa mesa, acende uma vela e oferece para Pai Ogum, pede para ele estar uma ou três, tá? Pode colocar uma vela azul e duas velas azuis e uma vermelha, ou tudo vermelha, ou tudo azul, depende da sua vertente. E aí você vai pegar e colocar em triângulo ali, coloca a feijoada que vocês vão comer e a feijoada de Ogum ali, tá? Se você colocou laranja, farofa, coloca tudo ali. A gente vai falar sobre isso ainda. E aí depois que acabar as velas, né, você já pega aquela feijoada de Ogum, né, você vai passar por ela em todos os cômodos da sua casa, né, depois você pega e vai despachar essa feijoada, né. E aí o que acontece? A feijoada que foi consagrada ali junto, vocês podem se alimentar dela, né? É o que acontece no terreiro. Depois de um certo tempo, aquela feijoada do caldeirão da Vasilha Grande, ela vai ser servida para todos os participantes daquela sessão, daquela gira, e a outra vai ser despachada, tá? Então, assim, essas são as partes específicas. Agora vamos falar do tempero. Os temperos principais que usa na feijoada para algum é alho e cebola, gente. Alho e cebola, tá? Não, não há nada além disso. Se você quiser fazer ela pronta e separar, né? Não castiga no sal, tá? Vai com calma. Estes elementos são fundamentais para a limpeza espiritual. Então, quando você for se alimentar, vai te limpar também. Quando você for passar pela sua casa, vai descarregar a sua casa também. Se tiver com sal, vai puxar a negatividade também, tá? O alho, em particular, é conhecido por afastar baixas vibrações e quebrar demandas, né? Reforçando o aspecto de Ogum como o guardião que limpa as estradas para os seus filhos passarem, né? Então, quando você coloca o sal, ele também vai entrar nessa função
de trazer, de puxar, de cortar a negatividade. Existem aqueles que fazem sem o sal, com aquela feijoada só para algum. Ótimo. E tempera depois é que se vai comer, tá? É melhor ainda que seja assim, tá bom? E a farofa, né, que é o quarto elemento. E a farofa? A farofa tem que ser de mandioca, não de farinha de milho, tá? A farofa de mandioca, que frequentemente acompanha o prato, né? Muitas vezes na forma de um padê ou apenas polvilhada por cima da farofa, tá? Para algum. Se você for fazer para vocês se alimentarem, você coloca numa vasilha separada, né, e depois na hora de entregar para algum, você polvilha um pouco daquela farofa por cima, tá bom? Porque ela vai representar, né, o movimento. A farofa representa o movimento, tá? A farinha é um elemento de Exu também, a gente sabe disso, faz muito padê para Exu. E ao estar presente na comida de Ogum, né, reforça a ligação entre esses dois orixás, que regem a comunicação e a dinâmica das ruas. Então, Paula, mas na Umbanda não cultua o orixá Exu. Então, aqui na casa de oração, a gente não tem o culto assim, aberto ao orixá Exu, mas a gente firma uma quartinha para o orixá Exu, para o orixá Pombagira, de acordo com tudo aquilo que a gente assimilou dos estudos de Rubens Saraceni. Mas o culto diretamente não tem, né? Mas a gente sabe que vai ser um Exu ali que vai estar trabalhando, um Exu de trabalho que vai estar trabalhando junto com aquela energia ali da farofa, né? Dos dois juntos ali, essa dinâmica de comunicação, do Exu levar a mensagem e tal, tá bom? Agora a gente vai falar da couve. O que é essa energia da couve? A couve a gente sabe que também ela tem muito ferro, né? Assim como o feijão. O verde da couve também ele remete às matas. Então, onde Ogum também atua na mata. Muitas vezes em conjunto com o orixá Oxóssi, né? Então, ela simboliza a saúde, a vitalidade, o equilíbrio e também a força através do ferro, tá, gente? Que é necessário após uma batalha, né? Então, o guerreiro ele precisa de tudo isso: saúde, equilíbrio, né, vitalidade e força depois de uma batalha. Cortar a couve bem fininha é um ato de disciplina. Então, bem fininho que você tem que cortar a couve, com tamanha calma, para sair certinho. Uma virtude muito valorizada pelo orixá Ogum, que é a ordem, né? Ele gosta de ordem e disciplina, tá bom? Agora a gente vai falar da laranja. Paula, mas a laranja também você pode colocar. E no final, como eu disse, você vai polvilhar por cima da feijoada, da farofa, coloca uma rodela de laranja, entendeu? E a laranja, o que significa? Ela é servida para ajudar na digestão, não é? Então, no plano espiritual, ela traz a energia solar e a alegria. Então, ajuda a equilibrar a densidade das carnes, trazendo clareza mental e renovação de ânimo, tá? Para todo o processo ali que você está precisando, tá? Então, qual que é o resumo desse simbolismo todo, Paula? Qual que é o resumo? O resumo do simbolismo, né, dos elementos da feijoada para Ogum, né, é o seguinte: ao oferecer ou consumir a feijoada em nome de Ogum, o devoto busca, né, a pessoa que está ali, né, o assistido, o servidor, ele busca o quê? Primeiro, resistência através do grão, que possui muito ferro, né? A abertura de caminhos é o segundo, através do simbolismo do avanço do porco que fuça. Então, é o pé e a orelha, né? Que está sempre para frente, a orelha ali, né? E ele fuçando, andando, andando, andando. O terceiro, a vitória em demandas, através dos elementos de limpeza e força, né? Que você pode usar tanto o sal, a cebola e o alho, né? Então, normalmente a feijoada dedicada a ele é servida em alguidares de barro, né? Ou aquela cumbuca, né? Uma cumbuca ou até mesmo uma tigela dessas de barro, né? Com tampa, né? Mas aí no caso você vai usar sem tampa. E oferecida em locais que representam o domínio, o ponto de força desse orixá, né? Do orixá Ogum.
como as estradas, né, retas, os trilhos, de preferência também que sejam retos por conta da abertura de caminho, ou no próprio terreiro, né, e depois você despacha na natureza, tá? Então, gente, é esse o vídeo, né, é um vídeo pequeno, mas é um vídeo que mostra o quanto a força de Ogum ela é necessária, sem contar aí o calor do fogo, né. Você colocou um outro elemento também que foi o fogo, ao cozinhar os elementos da feijoada, né. Então você recebe essa força de Ogum ao se alimentar da feijoada dele, né, e entrega essa força toda da sua fé no ponto de força dele, no alguidar, com a feijoada, coloca couve picadinha em volta nas bordas, né, e aí você entrega para algum, acende uma vela, né, põe a cerveja, tá, põe a cerveja para ele, e agradece, pede proteção, pede corte de demandas e abertura de caminhos, tá certo? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansan nos direcione. Axé.